E vamos agora falar do Brasil, e isto porque ontem houve a segunda volta das eleições, em destaque as eleições presidenciais, e nós temos connosco o nosso correspondente Edgar Maciel. Olá, Edgar, bem-vindo a, poderia dizer, e agora Brasil? Que vai passar? E agora Brasil, exatamente. Vai ser hoje o Brasil acorda hoje dividido, né? Cada vez mais polarizado. O resultado de ontem mostra que o país está totalmente dividido. A olhar pelo resultado da turma, né, Ana? 50,9 para o Lula contra 40,1 para Jair Bolsonaro. É um país que está dividido entre esquerda e direita e que vai precisar de um novo presidente que consiga reunir a população, né? E Lula ontem, falando no seu discurso, deu um aceno muito claro sobre isso, que vai precisar trabalhar para reunificar esses dois Brasis que se mostraram nas eleições muito polarizados, né? A gente, como nação aqui no Brasil, vê famílias divididas, amigos não se falando mais, e é um momento que o Brasil vai precisar se reorganizar numa nação só. Edgar, para além de um Brasil polarizado, Lula ontem no seu discurso ia de ressalvar que até agora Jair Bolsonaro não se manifestou, não concedeu, não fez qualquer declaração pública, nem ele, nem a sua campanha, nem tampouco qualquer um dos seus familiares, porque normalmente o seu filho é bastante ativo no Twitter, portanto até agora não há nenhuma declaração, nenhuma posição do lado de Jair Bolsonaro. Queria dizer, ontem no seu discurso, Lula apelou à União e diz que ele vai governar para todos os brasileiros. Aliás, é algo que todos os presidentes dizem, não é? Que vão governar para todo o país. Mas Lula tem pela frente muitos desafios. Só falando antes do Lula, Ana, só para destacar, o Jair Bolsonaro é o primeiro presidente que não reconheceu a derrota no dia da eleição. Hoje pela manhã, agora há pouco, ele chegou no Palácio do Planalto, a sede oficial do governo brasileiro, lá em Brasília, em silêncio sepulcral. Os seus filhos estão no gabinete com ele. Se espera uma manifestação ainda hoje de Jair Bolsonaro, alguma coisa, ou reconhecer a derrota e ligar para Lula, ou se manifestar, que é o que se espera, contra o resultado. Não se sabe o que Jair Bolsonaro pensa nesse momento. Agora, sobre o Lula, exatamente isso. Ele ontem usou um bom tempo do seu discurso, que durou mais de meia hora, para falar sobre a necessidade de reunificação, né? Dizendo que vai governar para os 215 milhões de brasileiros, que precisa combater um mal muito grande aqui no Brasil, que são mais de 33 milhões de pessoas vivendo em extrema pobreza, no combate à fome. Não vai ser nada fácil, Ana, porque o Congresso eleito esse ano é muito mais à direita do que foi eleito em 2018, quando Jair Bolsonaro ganhou a primeira eleição. Então, para isso, Lula vai ter que fazer uma grande aliança política no Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado, para conseguir aprovar seus projetos. Senão fica inviável se eleger um presidente que se diz eu vou combater a fome, vou atacar ou unir o país, se ele não consegue aprovar suas propostas dentro do Congresso. Então, se espera um presidente muito mais ao centro do que à esquerda. Portanto, é mais fácil dizer do que fazer neste caso. Isto, muitos dos analistas apontam exatamente essa questão. Mas também dizem que Lula sempre foi um homem capaz de construir pontes. Portanto, apesar de ser um homem dito de esquerda, consegue construir pontes quando delas precisa. Exatamente. É só a gente ver, por exemplo, o atual vice-presidente, que vai ser vice-presidente a partir de 2022, é Geraldo Alckmin, ex-PSDB, que foi eleito pelo PSB junto com Lula e que antes era adversário político de Lula, né? Então, quer dizer que Lula tem esse poder de reunir. Inclusive, o próprio partido do presidente Jair Bolsonaro, o Partido Liberal, foi por muito tempo da base de Lula no Congresso, né? Se espera que parte do partido, inclusive, migre para esse governo para conseguir cargos públicos e até o governo do PT conseguir aprovar os projetos necessários, reformas que quer fazer dentro do Congresso e conseguir governar a partir do ano que vem. Será um governo de concessões. Se fosse resumir, como será o governo Lula a partir do ano que vem?
como será, exatamente. O que é que se pode esperar de Bolsonaro? Ontem muitos dos seus apoiantes reunidos choravam, rezavam e outros, aliás, pelas televisões, ouvia-se um deles exatamente a incitar um pouco à violência, dizendo que os resultados não iam aceitar os resultados, que havia fraude. O que é que se poderá esperar de Jair Bolsonaro? É um cenário complexo e inesperado, Ana. Agora de manhã, desde ontem à noite, na verdade, muitas estradas aqui no sul do país, que são os estados que mais apoiaram Bolsonaro nessas eleições, por exemplo, Santa Catarina, bloquearam as estradas. Os seus apoiadores estão bloqueando as estradas nesse momento. Bolsonaro, no último debate, disse que iria aceitar o resultado das urnas, que as urnas são majoritárias, que os resultados precisam ser respeitados, que a democracia precisa ser restabelecida. Mas ele só deu esse sinal agora no final da campanha. Durante os últimos 2 anos da pré-campanha, ele vem desacreditando as urnas eletrônicas, dizendo que não iria respeitar o resultado caso a votação não fosse limpa, pediu uma fiscalização do Exército Brasileiro e até por isso que ele está esperando para se manifestar. Então é muito inesperado o que pode acontecer hoje. Hoje é decisivo, na verdade, porque se Bolsonaro fizer um discurso bélico, desacreditando o resultado, colocando um ponto e vírgula nessa vitória do Lula, pode ser que os seus apoiadores se inflamem e vão às ruas manifestar contra as eleições. Agora, se ele reconhece a vitória, é um cenário completamente diferente. Aí é bola ao centro e Lula presidente a partir de 2023. Também de referir, em jeito de rodapé, que o juiz Moro, que foi um dos que contribuiu para Lula da Silva acabar na prisão, reconheceu ontem a vitória de Lula e disse que isso poderá ajudar de alguma forma a convencer Bolsonaro a aceitar a sua derrota e a vitória do seu arquirrival.